Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Agora é 7h05 da manhã. 7h05. Hoje é 11 de agosto de 2026. Hoje é terça-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. TikTok, Tolinho Motoboy Express. Instagram, Antônio Márcio Alves. Hoje está a Baranquinha comigo e o Pedro. Uma confusão danada. A Baranca está em cima da mesa e o Pedro está no meu colo. E o Pedro não quer deixar a Branca subir. Vocês acreditam? Então eu vou esperar. Vai descer, mano? Ele você desce também, ó. Não tem problema não. Lembra? Pedro está aqui no meu colo. Hoje está uma temperatura agradável, agora está 17 graus, vai ficar 13. Não está tanto calor. Está gostoso. Então é isso que vai ficar no meu colo. Eles não estão querendo ficar lá sozinho, não. E a Branca está roubando assim. Bom dia, Ana Paula. Um bom dia, Deus abençoe. Tá eu aqui, meus bichinhos, tá? Tá a Branca e o Fez. Mas o que acontece? Hoje a temperatura está agradável. E aí, não está tão quente, não. Só que meu gatinho Fez resolveu hoje estar sentadinho no meu colo. Então o Fez está aqui comigo, deitado, sentadinho no meu colo, deitado aqui. E a Branca também gosta, só que o Fez tomou o espaço todo. E aí a Branca está em cima da mesa. No TikTok não está dando para mostrar, mas no Instagram a Branca está em frente à câmera do Instagram, né, Branca? Porque o Fez não quer deixar ela vir também no meu colo. Tomou o colo todo só para ele. Ele é folgado, esse cara, bicho. Então, bom dia para todos. Vou esperar 5 minutinhos para dar tempo das pessoas chegar. Nós vamos orar, cantar somente crer, tudo é possível e trazer a palavra de Deus, né? O sobrenatural, livro seja o nosso profeta. Agora é 7h08, eu comecei a live 7h05. Eu espero mais 2 minutinhos só para eu começar a oração. Nossa, ele está tão nervoso. E ele fica aqui com aquela carinha de olhando para cima, cara. Pera aí. Meu gatinho chama Fesco, preto. E a outra, que é a fêmea, é a branca. É, Branca? Eu não tá arrumando, deixando espaço para você, né, Branca? Então o TikTok não dá pra ver. O TikTok também, gente. Se mostrar muito gato, eles dá restrição na minha live também. Nem é bom mostrar pra vocês, irmão. Mas aqui no Instagram vai ficar mostrado. Porque a Branca tá em cima daqui. Não, não vai ficar, não. Vai sair, é. Ó. Dá um espaço pra Branca. Não quer, não. Ele não vai deixar a Branca. Não, eu não deixo. Bom dia, Estéria, Cultura. A Branca tá comigo aqui. A Branca eu vou deixar vocês ver a Branca. No Instagram eu posso deixar, no TikTok eu não pode. No TikTok se deixar eles dá restrição. A Branca tá em cima aqui da mesa, tá, gente? Pra ela aí. Vocês verem. Ô, Branca, você vai ficar aqui, né? Não tem problema, né? Então eu vou começar a orar já, ó. Eu vou começar a orar então. Comecei, ó. Passou 5 minutos já. 5 minutos certinho. Então vamos começar a oração. Somente somente
crer, tudo é possível. Somente. Senhor Deus, nessa manhã, mais uma vez, eu quero agradecer o Senhor por mais uma oportunidade essa manhã de estar aqui presente, de poder envolver, estar em torno da Tua palavra, Pai. Peço que essa manhã, Senhor, o Senhor esteja nos abençoando com a Tua presença, Senhor. Que essa manhã o Senhor esteja aqui, nos revelando a Tua palavra através da mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta. Tira todo o empecilho, toda a descompreensão, todo o ambiente, se tiver o contrário, o Senhor possa dominar esse ambiente, Pai. Peço essa manhã, pelo pão de cada dia espiritual, que a Tua palavra revela para nós, e cada pessoa essa manhã possa sair melhor do que entrou na Tua presença. Acalenta, acalma o seu coração, traz paz, gozo, refrigério. É o que eu peço para cada um que está aqui presente e que vai também ver essa live. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia para todos novamente. E agora sim nós vamos trazer a palavra de Deus, tá? Eu vou só compartilhar essa minha live lá no Facebook. Sempre eu compartilho ela, essa do TikTok, tá? No TikTok dá a opção de eu compartilhar. Então nós vamos compartilhar a live. Está compartilhada a minha live lá no Facebook, lá no TikTok. E um bom dia para nós. Deus nos abençoe. Antes de eu começar, eu quero falar com vocês. Eu sempre gostei de fazer exercício físico. Quando eu era mais novo, gosto de jogar bola, né? Mas tem muito tempo, devido às coisas, eu não estou fazendo exercício. Parei de jogar minha bola. Mas sempre com vontade de fazer exercício, que é muito importante. Mais importante é você cuidar da sua vida espiritual. Mas depois disso é bom você fazer um exercício, né? O seu corpo sente falta. A gente vai ficando uma certa idade e é bom. E aí ontem eu comecei, fui numa pracinha aqui perto de casa, comecei a fazer exercício das pernas, né? Porque é bom quando a gente está ficando mais velho. A primeira coisa é fazer para a perna. E depois fazer os outros. Você precisa ganhar força na sua perna, né? Para você aguentar carregar seu corpo, fazer o exercício. Tudo. E eu fiz o exercício da perna ontem, gente. Tava uma temperatura mais quentinha. Eu gosto do quente. No frio eu sou bem desanimado. Vou ser sincero com você. E aí, vocês acreditam que hoje eu já estou me sentindo melhor? Levantei mais cedo. E hoje eu tô com pretensão de ir lá hoje também. Agora eu vou fazer braço agora. Primeiro eu fiz a perna, né? O corpo fica bem assim, mas é bom demais. Fazer exercício é muito bom. E aí sabe o que eu resolvi fazer? Deus é maravilhoso. Porque no frio eu sou desanimado. Vou ser sincero com vocês. No frio eu sou desanimado. Eu sou animado no calor. Apesar que hoje tá gostoso, né? Então hoje não tá quente. Mas tá gostoso. Coloquei uma blusinha aqui para não sentir frio. Eu não gosto de sentir frio de jeito nenhum. Eu não gosto de sentir frio. E aí eu decidi comprar uma maquinazinha para me fazer a academia. Ela dá para você sentar lá, é uma máquina e uma, sabe? E já comprei já, tá para chegar. E aí, talvez nesse conta eu vou fazer umas lives mostrando para vocês, incentivar a pessoa a fazer exercício. Primeira coisa, a live é falar de Deus. Se for para você optar, fazer exercício e espiritualmente, primeiro lugar é o espiritual. Depois, sim, é o corpo. Então, minha pretensão, primeiro, é espiritualmente. O corpo também você deve cuidar dele, o corpo envelhece, né?
Mas eu estou sentindo muito bem, graças a Deus. Vocês acreditam? Eu trabalhei bem ontem e só fiz um dia só, né? Negócio de perna. O corpo te agradece. Então vamos lá. Só estou dividindo com vocês que eu acabei de comprar pelo o site aqui, comprei um aparelho aqui de academia aqui. Barato. Não é caro não. Coisa barata mesmo, só para me fazer, que na hora que tiver frio, às vezes de eu ir lá e eu faço aqui em casa. Eu sou determinado em tudo que eu faço, graças a Deus. Então vamos dar continuidade. Eu estou na página 131. Eu acho que a parte que eu já entrei lá é parte 10. 9 é 10, eu acho que eu entrei na 10. Mas na página mesmo do nosso livro, do nosso profeta, é 131. Será revelado, pois, depois então, enviei teu poder novamente sobre mim. A força de um redemoinho que circulou ao redor dele o levou, o levantou do chão e o jogou para o canto do quarto, deixando-o atormentado e semi-consciente. Enquanto ele voltou a si, ele estava sentado com a Bíblia em seu colo e as páginas abertas em Romano, capítulo 9. Ele se sentiu fortemente impressionado ao ler os 4 últimos versículos daquele capítulo. Então o anjo do Senhor entrou no quarto do nosso profeta e ele ficou assustado. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam alcançarem a justiça? Sim, mas a justiça é pela fé. Então a justiça é pela fé. Por isso que eu quero passar para vocês que mais importante do que sabedoria é a fé. Sabedoria é bom, mas a fé é melhor do que a sabedoria. Por isso que você tem que ter fé nas coisas de Deus. Você tem que ter fé que você vai estar vivo hoje. Você tem que ter fé que as coisas vão acontecer. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço. Então as pessoas que não buscam a Deus, que não dedicam a vida a Deus, Deus mesmo está colocando pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Acabei de falar com vocês aqui. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual primeiro. Por mais que eu goste de exercício físico, você tem que cuidar do seu corpo, é saudável. Mas em primeiro lugar, espiritualmente, você tem que cuidar de você, da sua cabeça, do seu ser. Eis que eu ponho em Simão a pedra de tropeço, em uma rocha de escândalo. Então, você já viu aquelas pessoas que se escandalizam em qualquer coisa. Por isso o povo está escandalizado com notícia, com isso e aquilo. Porque o próprio Deus colocou pessoas que qualquer coisinha fica escandalizado. E todo aquele que crê nela não será confundido. Então, todo filho de Deus que crê na palavra de Deus não vai ser confundido como o mundo é confundido. O mundo está tremendo de medo. Qualquer coisa que eles olham, notícia, eles ficam apavorados. Porque você vê muita coisa ruim de notícia. O que dá audiência, dá visualização, são notícias ruins.
E o povo está enchendo de notícia ruim ver essas coisas. Chegando na Bíblia, ele parou e caminhou em direção à janela. Naquele momento, a neve estava cobrindo o seu jardim, em algumas polegadas. Levantando as mãos, ele disse: Senhor Deus, este é um dia estranho para mim. O que todas essas coisas significam? Se aquela escritura é a tua explicação. Deixe-me ler de novo. Ele pegou sua Bíblia e abriu usando o polegar direito para segurar. Aleatoriamente, o maço de páginas foi aberta no mesmo lugar. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. No domingo à noite, 30 de dezembro de 1962, Billy, nosso profeta, meu gatinho que tá roncando, viu, gente? Daí eu não. Billy, nosso profeta, pregou o sermão intitulado Senhores, este é o sinal do fim. Depois de contar a audiência sobre a visão na qual ele foi elevado numa constelação de anjos, ele refletiu se esta visão tinha ou não alguma coisa a ver com os eventos escriturísticos. Em Apocalipse 10, 1:7. Na primeira parte de Apocalipse 10, João viu a Cristo na forma de um poderoso anjo, descendo do céu, vestido com uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face tão brilhante como o sol, e seus pés aparecendo pilares de fogo. Em uma mão ele estava segurando o livro aberto. Quando seus pés, aqueles pilares de fogo, tocaram o mudo, ele rugiu como um leão. E imediatamente João ouviu 7 trovões soarem suas vozes, mas lhe foi proibido escrever o que as vozes diziam. Então Cristo, o anjo do pacto, disse que o tempo tinha vindo para o 7º anjo, terminado de revelar o ministério de Deus. E quem é esse 7º anjo? O 7º anjo é o nosso profeta William Marlon Branham. É esse que eu estou lendo para vocês, essa mensagem, o sobrenatural. Então o anjo veio revelar para o nosso profeta. Estava falando que já estava no fim, que já estava terminado. E quem vai trazer a mensagem da revelação é o 7º anjo, o nosso profeta. Deus revela para ele revelar para nós. Pelo menos, tanto o ministério, quantos Deus deixasse seu profeta ver. Então, o profeta dessa terra, dessa última era, é o nosso profeta William Marlon Branham. Deus deixou ele ver tudo que ia acontecer para ele transmitir para nós. E você está tendo o privilégio essa manhã de receber essa mensagem ou sobrenatural, de entender o pensamento de Deus, de entender como que você deve se agir para que você não se perca. Billy, nosso profeta, disse: eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o 7º mensageiro da era da igreja de Apocalipse 3:14. Ambas as escrituras se referem à mesma pessoa, o mensageiro da última era da igreja,
Observe o tipo da mensagem que ele tem, terminando todos os ministérios de Deus que estão escritos no livro. O sétimo anjo pega todas essas pontas soltas que os reformadores e teólogos não conseguiram juntar. Deu para vocês captar isso aí, gente? O sétimo anjo é o nosso profeta. Ele pega as pontas soltas, ele pega as escrituras lá do passado, junta com as escrituras de hoje que Deus revelou para ele e traz a reforma das escrituras. Mas ele é um profeta. E Deus traz para ele trazer para nós. Não é qualquer um, não. Ele nasceu com o ministério de profeta. E Deus traz para ele, Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Deus sempre na terra vai trabalhar com o profeta. E o profeta já faleceu. E essa mensagem está espalhada ao mundo inteiro. É uma mensagem sobrenatural. E Deus revelando para o nosso profeta para ele trazer para nós. O sétimo anjo pega todas as pontas soltas que os reformadores e teólogos não conseguiram juntar. Mas agora o profeta consegue, pela revelação de Deus, mostrando todas as coisas para ele, e as amarra, juntando-as, finalizando e totalizando todo o ministério de Deus. Olha, presta atenção aqui. Totalizando todo o ministério de Deus. Então, todo o ministério de Deus está na mensagem do nosso profeta. Pelo menos o que estão escritos no livro. Depois disso, Billy, nosso profeta, leu as notas em sua Bíblia de estudo. Escofite em Mateus 13, concernente aos ministérios de Deus. O reverendo Escofite escreveu: o ministério da Escritura é uma verdade anteriormente escondida e agora divinalmente revelada. Agora está revelado o ministério de Deus. O mistério de Deus revelado, mas sobre o qual, mesmo com a revelação, o elemento sobrenatural ainda permanece. Os maiores mistérios são o mistério do Rei do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. O mistério da cegueira de Israel. Muitas pessoas vão ser cegas nesse mundão. Deus cegou o seu próprio povo Israel durante esta era. O ministério da transladação dos santos vivos com o fim dessa era. Então está contando todos os mistérios de Deus aqui. O que aconteceu? Os mistérios. O próprio povo dele foi cegado. O mistério da igreja do Novo Testamento. Tem um mistério. O profeta revela. Deus revela para o profeta para ele revelar para nós. Como corpo composto de judeus e gentios. O corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua noiva, ele é composto pelos judeus e pelos gentios. O ministério da igreja como a noiva de Cristo. O ministério de Cristo em vós. Cristo em vós, Deus, o Espírito Santo vai viver em nós, carnal aqui. Ele se reparte em nós. O ministério de Deus em Cristo, o qual Cristo, como a plenitude da divindade, encarnada, no qual toda a sabedoria divina subsiste no homem. Agora a sabedoria de Deus vai passar para o homem carnal aqui.
Deus vai deixar isso acontecer. O ministério do processo pelo qual a semelhança com Deus é restaurada ao homem. O ministério da iniquidade. O ministério das 7 estrelas. É tudo ministério que o profeta revela para nós, gente. Essa mensagem sobrenatural, ela não tem valor financeiro. Isso vale mais que prata e que ouro. Isso que eu passo para vocês aqui toda manhã, de segunda a sábado. Isso tem um valor que não tem mensura para falar o valor para a sua vida. A pessoa que for sábia, ela não vai deixar escapar de jeito nenhum. O ministério da Babilônia. Basicamente, Billy, nosso profeta, concordou com esta lista, mas ele sentiu que Scofield não foi longe, o quanto podia ir. Ele adicionou 12 mistérios da semente da serpente. 13. O ministério do verdadeiro significado da graça, que não se tornará em desgraça. 14. O ministério do inferno, que não se tornará do inferno, que não pode ser de longa duração. Horrível. Mas não pode ser eterno, porque a palavra eterno significa sem começo e fim. Então o inferno uma hora vai ter que terminar. Porque o inferno não é infinito. Infinito é só Deus. O inferno uma hora vai terminar. O inferno foi criado e, portanto, será destruído. 15. Ministério do batismo com o Espírito Santo, sem cessação. Mas a pessoa de Cristo, realizando em você as mesmas obras que ele fez. Então, o Filho de Deus vai poder fazer obras que Deus fez aqui na terra também. Ministério do batismo nas águas, onde a visão trinariana extrema tem usado os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Trindade não é coisa de Deus. Todas as pessoas são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma heresia. Isso é errado. O certo é você ser batizado no nome do Senhor Jesus. Não entendendo que esses títulos estão cumpridos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O ministério do pilar de fogo, retornando no tempo do fim. E se revelando através do mensageiro, o último da era de Laodiceia. O último da era da igreja, que é o ministério do último da era da igreja, que é o nosso profeta agora, que vem trazendo, que é o último profeta que Deus vai trazer na terra, que é a última mensagem, é essa que eu estou lendo para vocês aqui agora. Deus sempre trabalhou com um profeta aqui na terra. Sempre teve um homem de Deus que vinha combater as coisas erradas da terra. Deus usou Moisés e falou: Moisés, você vai ser um Deus lá na terra. Eu quero que você leve o meu povo para a terra prometida. Moisés foi lá combater Faraó. E sempre Deus manda um profeta. E nessa última era é o nosso profeta William Marlon. O 7º anjo. Não tem outra mensagem de salvação a não ser a mensagem do profeta. O 7º ministério do livro de Apocalipse, que estão selados com 7 selos. Então tem o mistério em Apocalipse,
que estão selados com 7 selos. Quem que vai abrir esses selos? O Senhor Jesus abre, revela para o nosso profeta, e o nosso profeta traz para nós a revelação. Para o restante desse sermão, Billy colocou questões relativas em Apocalipse capítulo 10. Algum dia os eventos de Apocalipse 10 acontecerão. Poderia ser a ocasião parcial que era, mas ele não estava certo. Como alguém poderia estar certo? Deus interpreta sua palavra ao trazê-la a cumprimento. Antes do evento suceder, os homens podem somente especular o que a profecia significa. Depois é mais fácil ver como o evento combina com a profecia bíblica. Está explicando aqui como que tem que ser tudo combinando na Bíblia. Não pode sair fora da Bíblia de jeito nenhum. No final desse seu sermão, Billy, nosso profeta, há pessoas sentadas aqui nesta noite que estavam em pé, mas nas margens do rio, olhe, quando aquela voz disse para mim, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, olha aqui para você ver como você tem que captar isso aqui. Olha como o nosso profeta é muito importante e a pessoa tem que captar isso. O Senhor Jesus enviou João Batista para precursar a primeira vinda do Senhor Jesus. Olha o que o nosso profeta está falando aqui, presta atenção para vocês entenderem. No final do sermão, Billy, nosso profeta, há pessoas sentadas aqui nessa noite que estavam em pé na margem do rio Jordão. Quando aquela voz disse para mim, como João Batista foi enviado para a primeira vinda de Cristo, João Batista foi enviado para a primeira vinda do Senhor Jesus. Agora vamos entender a segunda vinda. Quem que foi enviado? O nosso profeta. Você é enviado. O anjo falou com o nosso profeta. Você é enviado com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Quem que é enviado para precursar a segunda vinda de Cristo? O nosso profeta William Marlon Branham. E a mensagem está aqui, o sobrenatural. E eu estou trazendo para você uma mensagem que vai precursar a segunda vinda de Cristo. Não é qualquer um que tem essa mensagem. Não é qualquer um que tem o privilégio de estar escutando essas coisas sobrenaturais. O que João fez? João diz, eis aqui a vinda de Cristo. O que João fez? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmãos, aquela hora tem chegado novamente. Tem que ter um profeta para falar desse tempo agora. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O tempo vai passando, vai passando, vai passando. Isso vira uma geração. De geração em geração, Deus sempre usou o homem, o profeta, para falar das coisas de Deus. E nessa geração de hoje, Deus está usando o nosso profeta William Marlon Branham. Porém, o nosso profeta já faleceu, já foi embora. Mas a mensagem dele continua aqui. Então, procede de outras pessoas trazer a mensagem para que outras escutem. Mas trazer uma mensagem que seja a mesma mensagem, mas nesse tempo de hoje que a gente estamos vivendo. Então precisa que pessoas tragam a mensagem de Deus para você. E Deus sempre vai usar homens. E hoje Deus está usando eu para falar para vocês aí.
a mensagem de Deus. Deus sempre vai trabalhar com homens de Deus aqui na terra. Eu não digo que chegou, eu não sei, mas eu estou lhes perguntando, Isso aqui está muito miudinho. Será que eu vou ler isso aqui para vocês? Tem uma coisa muito miúda aqui. Eu vou ver se eu leio isso aqui. A minha vista tá bom. William Marongora não deu referência escriturística para esse ministério adicionais desse sermão, porque ele trata de cada assunto em detalhe em outros sermões. Eu listei aqui algumas referências para ajudar o leitor curioso. Uma lista completa tornaria muitas páginas. Claro que a relação do ministério está da expiação. 12 gentios. 3, 14, 15. Em Éfeso. 2, 5, 9. Em Tiago. 2, 8, 24. Em Romanos. 8, 2, 3, 4. William Barnabano ensinou que o inferno é real, mas o inferno será para sempre. Mas não que as pessoas sofrerão eternamente. Em Apocalipse 20, 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, que é a segunda morte, destruição. Tessalonicenses 1:9 diz que os pecadores serão punidos com destruição eterna. Então, os pecadores serão punidos com destruição eterna. Então, não vai ter inferno mais. Certamente que uma vez destruídos, essa destruição é permanente. Deve haver uma punição para o pecado, ou Deus não poderia ser justo. Mas o Deus misericordioso também põe limite naquela punição. As pessoas pudessem sofrer no inferno eternamente, elas teriam vida eterna. Na verdade, só há uma maneira de ter vida eterna, e é aceitar o Senhor Jesus Cristo. Só assim que você pode ter vida eterna, aceitando o Senhor Jesus. O inferno não vai ser eterno, vai ser destruído também. Como Jesus Cristo, como seu Salvador. 15 João 3, 8. João 3, 1, 8, 16, 28, 29, 14, 12, 16, Mateus 28, 19, Atos 2, 38, 17, Atos 26, 13, 19, Apocalipse 1, 11. Porque Jesus é o mesmo, é o fim. É o começo e o fim. O que ele fez na primeira era da igreja, ele fará na última era. 18 Apocalipse 6, 1, 17, 8, 1. Quero que vocês pensem sobre isso. Aquele estrondo da visão fará coisas tão poderosa a ponto da igreja entender o ministério de Deus. Então, os filhos de Deus vão entender o mistério de Deus. Como que ele vai entender? Pela mensagem do nosso profeta. Nosso profeta vai trazer mensagem que vai revelar coisas de Deus, que é um mistério. Só os filhos que vão saber. Por isso que o homem de Deus, ele é separado das coisas do mundo.
Deus está separando o seu povo e revelando um segredo para seu povo, que é só os filhos de Deus que vão saber. O mundo não vai saber. O mundo vai estar tão envolvido com as coisas do mundo que ele não vai saber nada de Deus. Por isso que o Filho de Deus, quando ele fala, as pessoas do mundo não entendem quase nada, porque elas estão envolvidas com as coisas do mundo. Mas se você envolver com as coisas de Deus, você vai compreender tudo que a gente está falando aqui. É um pouco difícil, é, mas é mistério de Deus. Aquilo fará com que os corações dos filhos voltem para os pais. Eu quero que você compreenda isso aqui, que eu já estou quase terminando a minha live. Quem é os nossos pais da Bíblia, para você entender, eram os nossos apóstolos. O Senhor Jesus usou aqueles 12 homens lá atrás, que eles são considerados nossos pais da fé. Então, a nossa fé tem que ser igual aos nossos pais da fé, que eram aqueles homens de Deus, que davam exemplo para nós. O Senhor Jesus sempre arrumou discípulos, homens de Deus que seguiam ele, que levavam o evangelho. E nós precisamos ter a fé de nossos pais, a fé daqueles homens lá de trás. Então a nossa fé de filhos tem que ser igual a dos nossos pais lá de trás. Como Malaquias 4 profetizou, senhores, é esse o sinal do tempo do fim? Eu vi aqueles anjos, então o estrondo como um trovão sacudiu a terra. Essa terra vai ser sacudida. Já está sendo sacudida, né? Só você olhar aí os terremotos, maremotos, a terra já está em colapso. Ou você não está prestando atenção? Você só está vendo notícia? Deus sabe que estou lhe dizendo a verdade. Mas lembre-se, alguma coisa está para acontecer. Deixe-me dizer-lhes, o fato de eu estar indo para o oeste não quer dizer que eu estou deixando o tabernáculo. Esta é a igreja que o Senhor Deus me deu. Aqui é meu quartel. Eu estou indo em obediência a um mandato que recebi para uma visão. Meu filho, Billy Paul, vai continuar sendo meu secretário aqui. Meu escritório será bem aqui nessa igreja. Com a ajuda do Senhor, estarei aqui quando esta coisa estiver terminada. Ele está indo para o lugar levar a palavra de Deus, que Deus quer ele lá naquele lugar. Mas o ministério dele é ali. E eu tive pregado os 7 selos, e toda a fita que eu gravei será feita aqui, nesta igreja. Bem aqui, tanto quanto sei, é o lugar onde posso pregar com mais liberdade do que em qualquer lugar no mundo. Porque vocês crerem em mim. Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem controla o futuro. Esta é a coisa mais importante para mim. Esse é o nosso profeta falando, tá? Ele vai rodar o mundo, mas aquele lugarzinho da igreja dele é aquele lugarzinho lá. Capítulo 87. A espada do rei. 1963. Deus vai dar uma visão para ele, vai dar uma espada para o nosso profeta. Tucson, Arizona, é o oásis do deserto, a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre os Estados Unidos.
e o México. Em 1963, a cidade de Tucson contava com cerca de 300 mil pessoas. Sua população cresceu durante os meses do inverno, aos milhares de visitantes vindo dos Estados Unidos mais frio do norte para aproveitar o clima mais quente do Arizona. Pássaros da neve, as pessoas naturais de lá o chamavam muitos desses. Pássaros da neve retornavam para o norte na primavera para fugirem do calor intenso do verão de Tucson. Algumas pessoas sempre ficavam e anos após a cidade crescia. William Marlon Brando, nosso profeta, e sua família chegaram a Tucson por volta de meio-dia, numa sexta-feira, 14 de janeiro de 1963. Embora Billy tivesse visitado Tucson por várias vezes, ele estava outra vez impressionado com suas avenidas, expansão de 4 vias. Lá cresceu tanto que o nosso profeta estava assustado, de tanto que cresceu. Espaço é uma coisa que o sudoeste tem em abundância, o que falta é água. Lá é enorme, mas falta água. Billy notou a escassez de gramado. Muitas pessoas decoravam seu jardim com cactos e outras plantas nativas para conservar a água. A maioria das casas eram feitas de tijolos, muitas somente com reboco nas paredes e telhados de barro no estilo espanhol. O que mais impressionou Billy, nosso profeta, em Tucson, foi a cadeia de montanhas chanfradas que rodeava a cidade em 3 lados. As montanhas Catalinas ao norte de Tucson. Eu estou quase acabando, hein? Quase no horário de terminar, 1 hora. Marcava a extremidade do sul da divisa continental. Primeiro, a família Branham, do nosso profeta, parou na casa dos Normans, James Normans. Os guias até a pequena casa que ele tinha alugado para eles. James suspeitava que fosse pequena demais para a família de Sil, mas foi a única coisa que ele pôde encontrar na faixa do preço que Billy tinha especificado. Billy, nosso profeta. Billy lhe agradeceu. Então sua família descarregou seus pertences. Mais tarde, naquela semana, Billy Paul, que é o filho do nosso profeta, chegou a Tucson com sua esposa, Joyce, e seu filho recém-nascido. Billy Paul alugou uma casa maior. Billy Paul é o Billy? Não, Billy Paul é seu filho, que podia se tornar, ao mesmo tempo, sua casa e escritório, onde ele pudesse coordenar as campanhas de seu pai. Segunda-feira de manhã, Beda matriculou suas crianças na escola. Beda é a esposa do nosso profeta. Rebeca estava com 16 anos, quase iniciando o primeiro ano do ensino médio. Sara estava com 11 anos e na 6ª série. Com 7 anos, José estava na 2ª série. Não demorou muito para Billy alugar uma casa maior. Billy, nosso profeta, não esquece. O apelido dele é Billy. Então sempre eu vou estar falando. Para sua filha.
do tipo, na verdade ele alugou 2 casas em condomínio. Seu endereço era Avenida Parkinson 3908 e 3910. Ambos móveis eram pequenos, comparados com sua casa em Gesto Novilho. Mas junto eles lhe deram quartos, e era o suficiente para agasalhar sua família confortavelmente. Agora eles tinham mais espaço do que naquela casa que Jenny Norman tinha conseguido para eles a princípio. Como Billy não sabia por quanto tempo Deus o queria naquela cidade, esse móvel estaria bem por enquanto, se Deus lhe dissesse para ficar em Tucson permanentemente, ele poderia procurar depois uma casa maior e mais cômoda. No sábado 12 de janeiro de 1963, Billy, nosso profeta, viajou a cerca de 160 quilômetros do norte e começou uma campanha de pregação que o levaria a uma dezena de... Deixa eu ver, falta 5 minutos para me terminar. Eu não sei se vai dar tempo, não. Eu acho que é melhor encerrar por aqui. Né? Eu tô doido até para fazer um exercício também. Hoje eu estou empolgado para fazer um exercício, tá? Então, Deus abençoe vocês. Quero fazer um compromisso com vocês de eu trazer a palavra de Deus de segunda a sábado para vocês aqui. Mas eu agora vou fazer uma academia. Academia assim, gente, eu vou na praça lá agora. Ontem eu fiz as pernas, exercício para as pernas. Hoje eu quero ver se eu faço para os braços ou para as costas, não sei. Eu olhei na internet como é que faz os negócios assim. E eu comprei um aparelho. O aparelho chegando, quando tiver frio eu vou fazer aqui em casa. Talvez um dia eu gravo para vocês aí, eu fazendo os exercícios. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. 1 hora de live. Cuidar primeiro espiritualmente da nossa alma, do nosso espírito. Depois cuidar do corpo. Né? Então eu quero trazer para vocês aí sempre coisas de Deus que possa agregar a sua vida aí. Eu não tenho muito tempo, porque falta 5 minutos, é 1 hora de live. Então eu vou encerrar. Então, eu terminando esse sexto ser aqui, o sobrenatural, eu já vou sempre estar falando aqui quando eu tiver tempo. Eu terminando esse aqui, eu vou dar uma pausazinha, tanto no TikTok quanto no Instagram. Deus colocou um desejo para mim escutar mais as palavras de Deus. Então eu vou assistir as minhas próprias lives que eu já fiz aí para vocês, mas eu vou trazer para outra plataforma. Como eu tenho o Kawaii e tem também o Facebook, eu vou fazer live lá. Mas essas lives que eu vou fazer lá, vai ser as lives que eu já fiz aqui, vou refazer. Vai ser live ao vivo lá, mas assistir as minhas próprias lives. E aí eu vou dar uma maneirada aí. Mas o homem de Deus não para. E eu tenho energia suficiente, graças a Deus, para sempre estar levando a palavra de Deus. E aí eu vou mudar. Eu vou trazer a palavra de Deus de segunda, quarta e sexta aqui. Tanto no Instagram quanto no TikTok. E lá eu vou trazer de terça, quinta e sábado. Então eu vou sempre estar falando com vocês aí, para vocês estar cientes que assim que eu terminar esse sexto selo, eu vou fazer 3 lives só aqui. E vou estar lá na outra plataforma fazendo lá também. Então só para vocês entenderem. E na sexta-feira, toda sexta-feira é oração.
Eu gosto de estar orando, renovando minhas forças com Deus. E sexta-feira eu convido você também para nós orando, recebendo espiritualmente. E agora, graças a Deus, eu vou ver se eu faço um exercíciozinho. Eu estou muito satisfeito que uma vez só que eu fiz, outro que eu fiz as minhas pernas já tá melhorzinho. E tem que fazer, gente. A gente vai ficando de idade. Eu já tô com 48 anos. Tô com essa cara de velho, mas tô com 48 anos. E eu faço 1 hora de live sentado aqui na cadeira, ando de moto, a gente tem que fazer exercício. A gente vai ficando velho, tem que fazer. E eu tô todo satisfeito, eu tô empolgado. Então eu fiz ontem as pernas, hoje eu quero ver se eu faço outras coisas. Eu assisti na internet, você tem que fazer, o principal é a perna. Depois a gente vai fazendo os outros. Hoje eu quero fazer o outro. Aí você faz só uma sessão só de uma coisa para dar resultado. Você faz só perna no dia. Quando você for fazer outro exercício, só faz, vamos supor, só costa, só braço. Sei lá, é assim. Então eu tô aprendendo. E hoje eu tô empolgado para fazer lá o braço lá, né? O braço vai ficar todo para trabalhar na moto, mas tá bom. Mas eu tô. Acordei com mais energia, acordei mais assim, com mais ânimo de fazer as coisas. É muito importante fazer exercício também, gente. Então eu quero incentivar vocês, tanto na vida espiritual e tanto também fazer exercício. Eu gosto do calor. No calor eu sou mais animado, no frio eu sou desanimado. Mas eu quero passar ano para vocês aí. Eu estou até comprando um negócio de academia aqui que eu vou colocar aqui em casa. Quando tiver no frio, eu vou fazer lá. E vocês vão me ajudar a animar aí no frio, aí, que no frio eu sou desanimado. Mas no calor eu tô agarrado lá. E aqui também. Vou fazer algumas lives de exercício aí para vocês, para animar vocês aí. Então vai ter live da vida espiritual e futuramente vai ter uns exercícios para animar você aí a fazer exercício também, cuidar da sua saúde também, que é muito importante. Então Deus abençoe. Está encerrada a live. Fui. Eu encerro a primeira aqui no Instagram, depois no TikTok, tá?